E tu acha, assim, que ao assistir, acompanhar esse tipo de conteúdo, rola, assim, uma sensação, aumentar uma sensação de medo? Ou, então, tentar entender como que isso acontece para poder se proteger? Tu acha que isso é muito pessoal? O que as pessoas te trazem, assim, geralmente? Perfeito, isso era uma outra coisa que eu ia trazer em relação às mulheres e por que muitas delas acabam consumindo mais esse tipo de conteúdo. E aqui eu não faço um recorte não só de mulheres, mas de pessoas LGBTs e também, muitas vezes, de pessoas pretas ou pessoas em outra situação de vulnerabilidade. A maioria das vítimas são as pessoas que estão aí em grupos vulneráveis. Perfeito. Então, uma maneira de consumir esse tipo de conteúdo também é compreender como essas coisas acontecem. De alguma maneira, as mulheres se sentem mais protegidas e muitas vezes elas conseguem compreender alguns comportamentos. Porque a violência também, nem sempre a violência é óbvia, né? Às vezes, ou antes dela se tornar mais física, ela vai acontecendo em comportamentos, ela vai acontecendo... A violência psicológica, ela é uma coisa muito, muito difícil de compreender. Então, às vezes, você vai tolhindo a liberdade daquela pessoa aos poucos, você vai impedindo ela, vai afastando ela dos amigos, né? Hoje que a gente discute muito sobre relacionamento abusivo, é uma coisa muito falada hoje. Isso que é importante. É importante a gente falar sobre essas coisas, para que a gente compreenda, porque às vezes, quando a gente está vivendo essas situações, a gente não entende, porque a gente acha assim, não, mas meu marido nunca levantou a mão para mim, então ele não é violento, né? E, de fato, isso pode acontecer e é uma situação muito boa, mas às vezes ele pode cometer outros tipos de violências que não necessariamente envolve física. E às vezes você relativiza, porque você fala, mas ele nunca levantou a mão para mim. De fato, eu não posso sair com o que eu quero. Ele tem a senha do meu celular, ele olha tudo, tal, não sei o quê. Ele briga muito comigo, ele me afastou dos meus amigos, da minha família, mas ele nunca me bateu, então eu acho que tá tudo bem. Ou então, mas eu tenho uma família, porque tem isso também, né? As mulheres, por mais que hoje elas tenham conquistado o direito de trabalhar e todas, né, em sua maioria trabalham, a gente sabe que ainda existe muito essa discussão de muitos comportamentos que são utilizados por homens para poder fazer com que as mulheres continuem nesses lugares. A então, própria violência patrimonial, assim, né? De tu... Exatamente. Ter que depender daquela pessoa por N motivos, seja pela família, como tu disse, seja na hora do divórcio, que tu não vai saber muito bem o que vai acontecer, né? Tem... porque quando... Desculpa. Pode falar. Não, eu ia falar que quando você tira a escolha da mulher, né, a opção dela de eu não tenho para onde ir, é muito fácil ela ficar. Ou então, se tem uma família envolvida, né, tem filhos que dependem dela, como que ela vai chegar do nada, vai pegar os 3 filhos dela e vai aparecer na casa de uma amiga, entendeu? Nem sempre as pessoas acolhem nesse sentido. Então, existem diversos tipos de violência. Isso que você falou da violência patrimonial, hoje ela é muito conhecida. Da violência de você... eu não quero pagar pensão porque ela vai utilizar isso para ir na manicure, porque ela vai usar o dinheiro do meu filho para não sei o quê. Quando você olha, a pensão é R$200. Né? Uma coisa que não é nem suficiente para a pessoa levar uma vida diferente, quiçá dar uma oportunidade para o filho. Então, existem várias maneiras de você manter aquela pessoa. E o dinheiro, ele foi utilizado e é utilizado até hoje como uma maneira de punir mulheres, de fazer com que elas fiquem, né? Por isso é tão assustador uma mulher independente financeiramente. E por isso a gente fala tanto sobre isso, da importância da independência financeira. Porque todas as relações que você tem, quando você tem independência financeira, você entende que você pode sair daquilo se você quiser. Isso é a maior liberdade que uma mulher pode ter. A capacidade de estar numa relação porque ela quer. Perfeito. Porque ela tá afim, ela tá escolhendo aquilo ali diariamente. Então, isso é muito importante. E eu acho que, pelo menos de tudo que as mulheres têm contado pra gente nos últimos anos, né? População LGBT também,
sempre foi em relação a como assistir esse tipo de conteúdo as conforta e também colocam ela num lugar de segurança, de sentir que talvez se passasse por alguma coisa, elas poderiam se proteger, né? Eu acho que às vezes são casos pequenos que a gente mostra assim, fulano começou a falar com uma pessoa online. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, olha como eu tô conversando com alguém online, olha quanta informação que eu tô passando para essa pessoa e ainda nem conheço ela direito. Tem casos de mulheres que assistiram documentários, que consumiram muito esse conteúdo e que quando passaram por alguma violência, sabiam o que elas precisavam fazer para deixar evidências. Ótimo. Sabe? Pô, tem um caso que a gente contou, claro que ele é super exceção, mas assim, a menina sendo sequestrada, ela arrancava pedaços de cabelo para jogar no carro, para ter, sabe? Tipo assim, é uma coisa... Você pensa assim, meu Deus, primeiro a capacidade de o sangue frio que você precisa ter, né? De uma força nisso, muito impressionante, de conseguir pensar nisso. Então, eu acho que consumir esse tipo de conteúdo também te ajuda a compreender e ver alguns cenários que talvez você tenha noção. Tá, eu passei por algum tipo de violência, eu não vou tomar banho, eu não, sabe, eu não vou... eu não vou esconder, eu tenho algum hematoma aqui, eu vou tirar uma foto, sabe? É uma coisa que muitas vezes a gente não tinha noção de como isso poderia acontecer. Então, quando a gente traz algum assunto, principalmente violência contra a mulher, a gente fala, olha, gente, existem lugares que acolhem, existem ONGs, né, que podem ajudar a passar melhor por essas situações. Você entende, sabe? Existem saídas. Perfeito. Acho que é isso. Eu ia dizer, né, inclusive o que tu falou, assim, tem a questão de tu pensar, tá, se eu estiver numa situação, como eu posso tentar sair dela, como eu posso fazer com que saibam que eu passei por ela, e muitas vezes de também entender, né, talvez eu esteja passando exatamente o que aquela pessoa passou, aquela mulher passou. E eu acho que realmente, assim, é uma coisa que talvez grupos que não sejam, né, minoritários, enfim, eles não entendam o porquê que a gente consome de uma forma geral esses conteúdos, porque a gente se vê demais, né? Eu acho que é uma coisa que os homens héteros, assim, de uma forma geral, talvez levem um pouco mais de tempo para entender por que todos esses grupos são tão fascinados, assim, porque é uma fascinação, né, eu não tô falando da questão mórbida, assim, mas eu acho que para mim... interesse, né? O que pega muito a questão psicológica, o que levou a acontecer, ou levou a pessoa a se salvar, enfim, isso a gente pode ficar falando dias sobre, né?